Boa noite, deixa eu pôr aqui no Google Meet também. A gente fica duplamente assegurados. Gravando. Boa noite. Eu gostaria de ter tido tempo para fazer. Eu ia fazer slides desse processo, mas aí acabei. Hoje fiquei enrolado no NPJ, acabei não conseguindo fazer, mas eu consigo analisar com vocês. Qual é a proposta para a aula de hoje? Nós terminamos a nossa conversa lá sobre a lei do juizado, né, a 9.099/95, e olhamos um dia aquela sentença lá de Campo Mourão. O interessante seria, a partir deste momento, se estivéssemos no presencial, eu estaria dividindo a sala para que a gente pudesse criar um caso e estarmos fazendo uma parte fazendo a inicial, outra parte fazendo a contestação, para depois a gente fazer uma audiência simulada. Como nós ainda estamos no remoto, né, estamos em vias de estar voltando, mas não sabemos ainda certinho que dia vai voltar, então não dá para criar uma expectativa muito grande, e é melhor a gente ir cumprindo e seguindo aqui com a proposta de trabalho. Então, seguindo aqui com a proposta de trabalho, sem fazer uma divisão em dois grupos ainda, né, eu gostaria de analisar com vocês hoje. Eu separei, vocês só me respondam se vocês querem o número dos autos, embora já esteja aparecendo ali. Eu vou explicar do que se trata e vou explicar qual será a temática da aula, porque eu já até abri uma atividade lá no Moodle simples, né, porque a gente precisa ir atribuindo nota aí para vocês, e senão a gente não consegue finalizar a disciplina. Esse processo é um processo do qual eu sou advogado dos devedores. Não é um processo de juizado, é um processo na justiça comum. Mas por que você escolheu esse processo? Eu tenho uns 3 ou 4 processos que eu gostaria de trabalhar com vocês no eixo, né? Mas em razão da complexidade da matéria, eu acho que esse aqui é adequado para essa aula. Então, neste processo, qual é o que eu quero trabalhar, o que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu explicar certinho o que aconteceu, e aí a gente vai olhando cada item e discutindo e chegando a algumas conclusões. Isso que está aberto aqui na tela para vocês é a ementa do julgamento, que inclusive está com prazo aberto para qualquer coisa. Quando eu digo prazo aberto para qualquer coisa, eu não vou responder neste momento, porque justamente estou fazendo essa pergunta para vocês lá na atividade dessa aula. O que cabe nesse caso agora. Então, o prazo está... Eu só fiz a leitura da ementa. Mas qual ementa? Então deixa eu fechar essa abinha aqui. Eu vou mostrar para vocês desde o começo até chegar nesse arquivo ali, que é o julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, é um processo que é uma ação de cobrança, e eu começo a perguntar para vocês. Numa ação de cobrança, imagino que vocês já estejam cientes disso, se entra com uma ação de cobrança quando nós não temos título, ou que esse título já esteja prescrito, tá certo? Né? Mais ou menos essa a ideia de uma ação de cobrança. Então, nesse caso aqui, o autor da ação é um banco, evidentemente, o Banco do Brasil. E olha que coisa de outro mundo, né? Ah, não, pera lá que eu tô... Não é esse arquivo. O autor é o Banco do Brasil, e que o meu cliente, evidentemente, é devedor do Banco do Brasil. Então vamos ver o que é, né, como é que se desenrolou essa petição e onde vai chegar, onde eu quero que chegue ali na frente. Esse processo é de 2016, e pensando aqui 22/7/2016, distribuição da petição inicial. Quando eu venho olhando aqui os documentos, eu tenho petição inicial, procuração, subestabelecimento, daí o banco sempre coloca dossiê de ajuizamento, cálculo, daí vem comprovante de distribuição, taxa judiciária, guia de distribuição e guia da taxa judiciária. Esses últimos 4 não nos interessa. A procuração e subestabelecimento também não nos interessa. O que vai nos interessar aqui para uma análise rápida é a petição inicial e o dossiê. Se eu estou falando em ação de cobrança, né, eu penso que você já tem condições de estar conversando comigo que nós não temos, então, um título válido ou está prescrito. Então, por meio de uma sentença, nós precisamos que seja constituído, né, que o juiz declare qual é o valor
correto qual é o valor que no caso, o autor é credor do réu, do devedor. Concordam? Até aqui, penso eu que vocês não têm dúvida, não tem problema quanto a isso. Bom, se é uma ação de cobrança, ela vai lá pelo rito ordinário e o réu ou o requerido, ele é citado para fazer o quê? Ele é citado para apresentar defesa. Mas depois da reforma de 2015, os processos passam lá pela audiência de conciliação, pelo SEJUSC. Isso é, né, quase que obrigatório. Então vejam bem, só para vocês entenderem, eu vou mostrar a petição inicial de forma célere. A petição inicial da ação de cobrança vai ter endereçamento, qualificação, né, ação de cobrança, contra. Neste caso aqui, o meu cliente ele é devedor daqueles cartões de crédito BNDES, que você faz um cartão, né, um empresarial, e você vai comprando ali objetos para a sua atividade empresarial. No caso desse cliente aqui, ele comprou insumos, ele tem uma loja de pneus, ele comprou insumos, comprou amortecedor, chegou a comprar até um carro e pagou tudo isso no cartão de crédito aí do BNDES vinculado ao Banco do Brasil. O BNDES é o banco do qual é o titular do dinheiro, o Banco do Brasil é o intermediário, mas a pessoa se torna devedor do Banco do Brasil, não do BNDES. O BNDES e o Banco do Brasil é uma outra conversa. O Banco do Brasil não é tonto nem nada, tem jurídico forte, fez o quê? Quando foi formalizar esse contrato de cartão de crédito, colocou várias pessoas, no caso ali os sócios e as esposas como fiadores. Então vejam que você tem um contrato, né, de cartão de crédito, em que você tem o devedor, uma pessoa jurídica e mais alguns fiadores. Não dá para falar que isso aqui é título executivo, por quê? Pergunta aqui, com certeza vocês vão advogar nesse sentido. Por que um contrato de cartão de crédito não é título executivo? Porque não tem liquidez. Eu não sei qual é o valor máximo que você vai dever, concorda? Você vai dizer, mas o valor máximo é o valor do limite. Não necessariamente. Nós temos um caso aí no NPJ, que inclusive era um dos casos que eu queria ter separado, mas acabei não separando, em que a nossa discussão é justamente essa. Naquele caso, o Sicredi entrou com uma ação de cobrança contra o nosso assistido e, como eu tenho experiência nessa área bancária, uma das primeiras coisas que eu levantei em discussão é isso. Mas espera lá, o valor aqui da ação de cobrança, como é que você sabe que é esse valor? Então, tem que ter os extratos, tem que ter a movimentação, tem que ter uma série de coisas para que possa embasar esse pedido inicial. Ainda que você venha a pensar, mas professor, você acha que o banco vai errar a conta? Gente, nós temos que sempre pensar juridicamente em quem nós estamos advogando. No caso aqui, nós somos advogados do devedor. Qual é o interesse do devedor numa ação como essa? Consegue vislumbrar? Obviamente que o primeiro interesse seria ele não pagar, mas né, não dá para fazer milagre, né? Então, nessas ações de banco, quando você estiver advogando para o devedor, o que interessa para você, o que vai interessar para o seu cliente? O tempo de demanda vai interessar para o seu cliente. Não entendi, Juliano. Veja, se eu devo R$1.000 hoje, e eu posso pagar esses R$1.000 daqui a 3 ou 4 anos. Quando é que eu vou querer pagar? Hoje ou daqui a 3 ou 4 anos? Eu não gosto de dívida, eu gostaria de pagar hoje. Mas se eu não tivesse os R$1.000, ou se eu tivesse como fazer esses R$1.000 produzir lucro, alguma coisa, eu gostaria de pagar lá na frente. Então, cuidado, que quando você vai vender para o seu cliente a prestação de serviço, qual prestação de serviço? Eu vou fazer uma defesa bancária, eu vou fazer uma revisional, eu vou fazer qualquer coisa na área aqui, seja do direito bancário, seja aqui da questão que civil, você advogando para devedor. Evidentemente que você tem que fazer uma análise de quem é seu credor para saber se você não está simplesmente piorando a situação. Concordam? Dívidas ajuizadas que correm juros de 1%. Dívidas da Receita Federal, tributárias e INSS e outras questões. Não sei se vale a pena você levar isso tanto tempo à frente. Dívidas trabalhistas, né? A minha ação trabalhista ela perdurou de 2012 a 2019. Só os juros de mora, multiplica aí para você ver quanto dá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
7 anos de 12%, só aí dobrou a dívida. Entendem? Então, isso é importante você ter esse raciocínio jurídico, porque quando você for se posicionar, quando você for conversar com seu cliente, isso é um argumento, isso é uma posição para que você possa explicar o que você vai fazer. Né? Não, quando eu estou dizendo explicar, não é ficar falando número de artigo, não é isso que você vai vender para o seu cliente. Você vai vender a solução do problema dele, só que quando a pessoa é devedora, a solução não é o não pagamento, gente, me perdoem. A solução não é, olha, você vai pagar a metade do que você deve. Não é isso. Se você fizer isso, me perdoe. Você está falando bobeira e pode até sofrer lá uma representação na OAB e vai ter problemas no futuro. Venda a sua prestação de serviço de forma adequada. Olha, qual é a minha prestação de serviço? Nós vamos, por exemplo, como esse cliente, eu sentei com ele, quer dizer, ele não tem condição nenhuma para pagamento. Na verdade, ele se enrolou aí com o crédito dado pelo BNDES. Ele está, no linguajar comum, ele está falido. Ele sabe disso e eu sei disso desde 2016. O que eu podia propor, o que eu podia cobrar dele? Não dava para cobrar alguma coisa em cima de acordo nenhum, gente. A pessoa está falida. Concorda? Não adianta você assinar contrato lá de 20% em cima do saldo devedor ou em cima da redução. O cara não vai te pagar e vai te dar problemas. Esse cliente, não tem problema, eu posso falar até quanto eu cobrei dele. Salvo engano, eu cobrei, se eu não tô doido, eu cobrei acho que 10 mil reais para fazer essa defesa. Lá em 2016 ele pagou em 10 vezes de R$ 1.000. Qual era a minha linha de defesa? Bom, seu fulano, o senhor é devedor, né? O senhor sabe, ele tinha os extratos ali do cartão que ele realmente comprou todas essas coisas. O que eu disse para ele? Nós vamos fazer uma defesa técnica. O que é uma defesa técnica? Nós vamos esgotar os meios jurídicos, mas lá na frente o senhor vai ser condenado, o senhor vai ser devedor. O senhor tem alguma coisa no nome? Olha, tenho só a casa. Bom, a casa pela 8.090 lá é bem de família, não vai poder fazer penhora. Agora, já aproveito e falo mais uma coisa para vocês. Cuidado com essa questão da penhora em bem de família, porque eu tive um caso recente agora que está me dando uma dor de cabeça do tamanho do mundo. O banco foi lá e juntou a matrícula e pediu a penhora da casa do meu cliente, que era bem de família. Eu fui lá, juntei meia dúzia de documentos e disse, olha, é bem de família, não pode fazer penhora, requer a desconstituição, né, desfazimento da penhora. O juiz veio e disse que os documentos não eram hábeis para comprovar como bem de família e deferiu a penhora. Vejam, estou tendo que agravar, né, fazer um agravo instrumento para o Tribunal de Justiça para que ele venha fazer a análise aqui dos documentos, porque eu tive que juntar declaração de vizinhos, comprovante de água, comprovante de luz, contrato de internet, juntei dos últimos 5 anos para comprovar de que aquela casa é um bem de família, sim. Olha a dor de cabeça que o juiz está me arrumando, e eu andei analisando a jurisprudência do TJ e do STJ, existe a possibilidade de preclusão temporal. Ou seja, se eu não tivesse feito o agravo de instrumento no tempo oportuno, poderia ser preclusa essa decisão, e neste caso, em forma de exceção, ainda que vocês possam estar olhando e falar, mas professor, isso é matéria de ordem pública. Eu também concordo. Matéria de ordem pública pode ser alegada em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Mas, infelizmente, entendimento jurisprudencial é uma coisa que acaba dando trabalho. Por quê? Se essa Câmara entende dessa forma, você vai ter que ir para uma instância superior. No caso, acima do Tribunal de Justiça, somente STJ. Eu estou vislumbrando a possibilidade, ou seja, a necessidade de ir para o STJ numa conversa que, para mim, não precisava passar do despacho do bendito do juiz. Olha o tamanho da dor de cabeça. Mas voltando aqui nesse caso. Meu cliente tem ciência que ele é devedor e sabe que o máximo que eu vou conseguir fazer para ele é levar processualmente essa ação lá para frente, para ele tentar fazer um acordo e liquidar a dívida dele. Então, em 2016 foi ajuizada essa ação de cobrança contra eles, né? O valor da petição inicial, veja, a petição inicial é simplória, o valor da petição inicial é R$130 mil. Vamos olhar qual é o documento que o banco juntou aqui para embasar esse R$130 mil. Ele junta, quer ver? Eu vou abrir aqui o dossiê de ajuizamento. Dossiê de ajuizamento, ele só tem o contrato, tá vendo? Assinado por todo mundo. Deixa eu ver se ele na última página. Então, pelo artigo, acho que é o 753,
contrato até que daria para ser título executivo, mas o problema desse contrato é que ele não tem liquidez. E daí o banco vem, deixa eu fechar que isso aqui está muito pesado, e junta um cálculo aqui, ó, que é um extrato, salvo engano, deixa eu ver. Ó, é um extrato, estão vendo, do Banco do Brasil, em que aparece já de cara o saldo devedor sem evolução da dívida. O banco faz isso, o banco não está errado. Mas, né, como eu fui advogado de banco, eu sei onde é que algumas coisas que a gente consegue discutir. Então, como é que você me diz que o saldo devedor é 130 mil reais? Cadê a movimentação? Cadê os débitos? Isso aqui precisa ser comprovado. Então, eu vim aqui no processo, logo no início, quando ele recebeu a citação, você veja, ele foi citado para contestar, eu vim e apresentei a defesa. Qual a defesa? Contestação. E apresentei em nome de quem? Se lembra que a ação era contra a pessoa jurídica e os avalistas, né? No caso, todos os sócios e suas esposas. Eu vim aqui e apresentei a contestação somente em nome da pessoa jurídica. Estão vendo o que eu estou fazendo? Você vai dizer, mas quem foi citado? Eu tinha um mandado de citação na minha mão e eu sabia que a citação tinha ocorrido apenas em nome da pessoa jurídica. Se eu tinha procuração de todo mundo. Se eu fosse ali e apresentasse a defesa e juntasse a procuração de todos os devedores, eu estava fazendo o quê? Estava suprindo um ato de citação, concorda? Qual é meu interesse nesse caso? Processualmente, levar o processo ao mais longe possível. Não é? Se depois ele vai conseguir fazer um acordo, não é um problema meu. Meu problema aqui é trabalhar redondinho no processo, fazer cumprir todas as etapas processuais, todos os recursos possíveis, para eu levar esse processo o mais longe possível antes do trânsito em julgados. Que isso fique claro para vocês. Bom, na minha defesa, o que eu discuto? Em preliminar, eu discuto a inépcia da inicial. Por que a inépcia da inicial? Cadê os comprovantes de movimentação? Então, junto doutrina, junto uma série de coisas. Faço uma outra preliminar pedindo aqui, informando que é documento indispensável para a propositura da ação a evolução da dívida. Olha, na época, achei julgados de 2010, achei julgados de 2013, veja, eu fiz a defesa em 2016, não estava tão fora. 2014, nesse sentido. Qual sentido? O sentido de que a petição inicial não pode ser feita de forma genérica, né, no caso de uma ação de cobrança como essa, sob pena de indeferimento inicial. Você vai dizer, mas você não vai conseguir isso. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, eu não sei. Eu tenho que apresentar uma defesa que seja substancial. No mérito, eu venho e rediscuto a matéria. A primeira coisa que eu peço, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que esse é um dos fundamentos aqui, por isso que eu estou mostrando esse caso para vocês. Então, informei que ali, né, entre o artigo 2º e o artigo 3º havia-se ali a completude de ambas as partes e que isso aqui era uma relação de consumo que deveria ser aplicado o CDC. Juntei ali, juntei na época uma jurisprudência de 15 de junho, você veja, minha defesa foi apresentada acho que em agosto, setembro, então era uma jurisprudência super recente e que fazia a aplicação do CDC pelo TJ, então assim, pela 16ª Câmara, então às vezes você tem que fazer um estudo da jurisprudência, do entendimento, para você poder embasar o seu pedido. Falei sobre a questão do ônus da prova, veja, aqui eu penso que hoje, analisando a minha defesa, eu poderia ter discutido mais. Por que eu poderia ter discutido mais? Poderia ter esmiuçado a questão da hipossuficiência, da verossimilhança, né? Mas, lembre-se que eu disse em sala de aula, a gente sempre vai achar que as coisas a gente pode melhorar. No item 3, eu discuti a questão da ausência de parâmetros para o crédito de cobrança, né? A questão da ausência do extrato e tudo mais. No item 4, aí eu entrei discutindo a questão da capitalização, taxa de juros, multa, uma série de coisas que assim, naquele extrato aparecia, mas lá naquele contrato de adesão do contrato não aparecia tudo isso, porque era um contrato de cartão de crédito. Olha que interessante, né? Então eu apresentei isso aqui e fechei a minha contestação, fiz os pedidos e fiz, né, a questão de pedir o cadastramento do Dr. Juliano apenas como procurador da pessoa jurídica. O que aconteceu no processo? Vamos olhar. O juiz veio, né, aqui despacho expediente, fez o quê? Mandou citar as outras pessoas. Né?
eu compareci e supri a questão da citação com relação à pessoa jurídica. Mas a ação ali acho que tinha 6 avalistas. Vejam, olha como é que a coisa vai acontecendo. Foi designada uma audiência de conciliação. Eu vim aqui, ó. Ai, ai. Eu vim aqui e pedi, ó, informei que os requeridos não foram citados, ó, que só foi citada a pessoa jurídica da qual eu represento, e pedi que fosse retirado de pauta e redesignado uma outra data, porque havia falha ali na citação. Alguém tem dúvidas que eu estava certo? Direito processual, gente. Eu sempre brinco com vocês, eu falo que é para você ter um Código de Defesa do Consumidor do seu lado, mas junto com o Código de Defesa do Consumidor é bom ter um CPC. E aqui em casa eu não tenho, mas lá no meu escritório, na minha mesa, eu tenho. Com esse pedido meu, o que aconteceu? Foi feita uma certidão pelo Sejusc, né? E realmente foi redesignada. Olha, a audiência era para novembro, a audiência foi para março do ano seguinte, ó, dia 29 de março. O que aconteceu? A audiência foi redesignada, mas ninguém tomou providência. Quando eu digo que ninguém tomou providência, ninguém recolheu guia de oficial, ninguém fez nada. Eu não tinha interesse nenhum. Concorda? Eu queria mais é que o processo demorasse. Chegou a próxima audiência, que era de março, não tinha havido a citação dos requeridos. Eu fui lá, deixa eu ver se eu peticionei, o que eu fiz. Ó, eu vim e peticionei. No dia 27/3 eu vim, fiz uma petição, né, todo santo. Espera carregar para vocês. Ó, informando que a audiência tinha sido redesignada, que caberia ao Banco do Brasil recolher a guia do oficial de justiça, porém, nada foi feito e que então requeria, da minha parte, eu queria o cancelamento da audiência porque tinha um problema, uma falha processual. Tem como discutir uma falha dessa? Não tem. Como é Sejusc, gente, eles não podem tomar decisão. Concorda? Eles não têm poder decisório. Eles só tiram de pauta e devolvem o processo para o juiz. Retiraram de pauta mais uma vez, fizeram a certidão, devolveu lá o processo para o juiz falou, opa, manda citar. Pediu aqui a citação para as pessoas, lá para os devedores via AR. Olha o que aconteceu com uma delas aqui, ó, com duas delas. Quer ver? Vou abrir o arquivo. Ela voltou como... Deixa eu ver qual que é o carimbo. Voltou como ausente. Vocês acreditam nisso? Como é a R? Deixa eu ver se é MP. A R é MP, né? Mãos próprias, né? Que é assim que a gente chama o linguajar correto. Então outra pessoa não pode receber pela pessoa. Com o retorno do AR como negativo, o que aconteceu? Citação frustrada mais uma vez. Nós já estamos aqui, ó, no ano de 2017. Então o processo já tinha um ano andando e nada tinha acontecido. Mais uma vez eu venho, ó, parece que o processo é meu, né? Mais uma vez eu venho. Deixa eu ver o que eu pedi aqui. E ó, na verdade eu devo ter pego aquela mesma petição que eu já havia feito, só troquei as datas. Falei, ó, de novo foi redesignada a audiência de citação, porém os ARs voltaram negativos, né? Existe um problema aí processual, requer o cancelamento. O que o Sejusc fez pela terceira vez? Fez a certidão, né? E cancelou a audiência. O que aconteceu? Mais uma vez, ó, aí o banco recolheu a guia do oficial de justiça, foi expedido o mandato no mês de agosto de 2017 e eles foram citados, eu não me lembro certinho, deixa eu ver, o retorno do mandato, vamos ver a certidão. Ó, foi feita citação por hora certa, vocês já viram isso? A gente, quando estuda o processo, a gente aprende, tem citação por AR, citação por oficial, citação por hora certa. Nesse caso aqui, ó, o oficial de justiça, o Hermindo, né, que é um senhor já idoso, foi lá e citou a vizinha da frente. Ó. Ele disse que, olha, ele certificou que foi inúmeras vezes no número indicado e que todas as vezes eles se ocultavam deliberadamente. Né? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Né? E daí com isso ele intimou a vizinha da frente para entregar para eles a citação deles, dos devedores, né, dos avalistas. Bom, pois bem, diante disso eu fiz o quê? Vim aqui, concorda?
Não tem muito o que fazer. Juntei as procurações, que já estavam comigo há mais de um ano. Ó, requeri, ó, setembro de 2017. Requeri a questão que eu sou procurador deles e por uma questão informei, por uma questão de economia e interesse processual, pedi para que a contestação já apresentada por mim fosse estendidas aos fiadores, né, a matéria de defesa. Bom, pois bem, o que aconteceu? Eu não sei o que deram uma dormida aqui e mandaram de novo, né? Ó, o banco veio, apresentou impugnação à contestação e mandaram de novo esse processo para audiência de conciliação. Olha só, 27 de maio de 2019, audiência de conciliação. Bom, na audiência de conciliação, eu já abri aqui o termo eu compareci, como eu tenho, né, procuração que eu imagino que vocês já devam ter aprendido lá no quarto ano, a gente tem que pegar a procuração sempre com poderes especiais para transigir, dar quitação e tudo mais. Como eu tenho poderes para transigir e dar quitação, eu compareci na audiência, né, meus clientes não têm, né, informei que eles não haviam possibilidade de pagamento no momento. Aqui, ó, audiência de conciliação realizada, prazo para impugnação / contestação, quer ver? Esse é o termo de audiência. Ó, termo de audiência infrutífera, minha assinatura aqui representando todos os requeridos. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu anotei porque são vários eventos. Evento 191, estamos chegando. Aí, depois disso, quer dizer, o banco se manifestou, pediu um andamento do feito. Por incrível que pareça, e de forma equivocada, ó, é evento 161. Quando o banco pediu o andamento do feito, o juiz veio. O juiz não, né? Deve ter sido o estagiário dele. O juiz veio e disse assim, ó, proceda-se a tentativa de bloqueio de 193 mil. Lembra que a dívida é 130? E em contas de titularidade dos executados. Efetuado o bloqueio, levante-se eventual excesso, intime seus executados, falou aqui dos valores, despachou isso. Eu acompanho esse processo. Quando eu vi isso, eu falei, meu pai amado, mas por que vai fazer bloqueio? O juiz podia deferir bloqueio nesse momento, nessa altura do processo? Uma ação de cobrança, contestada, com audiência realizada. Veja, eu quero produzir prova, gente. Estão entendendo por que eu estou mostrando para vocês esse caso? É um caso atípico. Com essa decisão dele, né? Ó, a decisão foi no dia 19, eu informei meus clientes que ia haver Bacenjude, mas eles não tinham dinheiro mesmo. Foi feita a certidão aqui do Bacenjude, ó. Ó, 193 mil em nome de todos eles. Eles não tinham dinheiro. A certidão foi negativa. A hora que eu vi isso aqui, quando eu fui intimado, lembrem-se que eu quero cumprir todos os prazos no último dia, porque eu tenho interesse que o processo demore nesse caso. Eu fiz o quê? Embargo de declaração. Fiz uma síntese processual ali dizendo o que estava acontecendo nos autos, falei da tempestividade dos meus embargos, falei do cabimento, falei que era um erro material. Por que um erro material? Por que vai fazer Bacenjude se não tem nem decisão ainda dizendo quanto é o valor da dívida? Fiz o pedido, né, para que fosse revisto. Intimou todo mundo, o juiz veio aqui, ó, pensou que ele deve ter vontade de matar o estagiário dele. Veio aqui no evento 19, acho que é 194 agora, e fez o que, ó? De fato, foi totalmente equivocada a decisão de sequência 161, assim como a petição que lhe antecedeu, a do banco. Razão pelo qual revogo, neste momento, destarte, o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, que era aquilo que eu já tinha falado nos meus embargos, né? Há também outras situações anteriores que causam certo tumulto processual. Daí o juiz quis se justificar, né? A empresa requerida apresentou contestação antes mesmo da audiência preliminar conciliatória, mas o que tem? Isso eu posso. Posteriormente, as pessoas físicas compareceram nos autos e ratificaram os termos da contestação da pessoa jurídica. O que tem? Economia processual. O requerente já havia apresentado impugnação, mas mesmo assim pleiteou pela renovação da citação oficial de justiça. Isso ali foi o banco que tropeçou, eu não tenho nada com isso. E o despacho de sequência 123, de que então o magistrado titular da vara, que não era esse juiz, poderia ter ocorrido essa situação. Deferiu o pleito citatório e nova audiência de conciliação. Teve quatro
4 tentativas de urgência de conciliação. O momento, portanto, é para a concessão do prazo para que as partes, querendo, especifiquem as provas que pretendem produzir. Preciso perguntar para vocês quais as provas que eu quero produzir, gente? Eu sempre falo, né? Acho que vocês, ninguém daqui faz NPJ comigo. No momento da especificação de provas, eu tenho que pedir todas as provas que seja possível. Ah, por quê? Ah, eu quero ouvir a parte, eu quero ouvir testemunha, eu quero fazer perícia se couber, eu quero ter mandado de constatação. Não sei. Peça tudo e justifique o motivo que você está pedindo. Por quê? Pedir você pode. Você não sabe se o juiz vai deferir ou não vai deferir. Nesse caso, né, intimou todo mundo para se manifestar. Quer ver minha petição que bonitinha? Ó. Esperei o prazo, né? Vim aqui e fiz uma petição normal dizendo que o seguinte, que as provas que eu queria produzir era a documental já constante do caderno processual. Por quê? Quem tem que fazer prova de quanto é a dívida é o banco, não sou eu. Artigo 373.1 do CPC. Cabe ao autor trazer aos atos provas dos fatos constitutivos do seu direito. 2. Ao réu, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que é o que eu estou tentando fazer nesse caso. Eu disse que documental era o que estava no processo, ou seja, eu não vou juntar mais nada. Ó, daí eu fui testemunhal para comprovação de que os valores cobrados não correspondem à verdade e pericial contábil para que o requerido apresente os lançamentos do cartão BNDES e não uma simples planilha unilateral. Essa foi a minha especificação de provas. Opa, vamos ver o que veio depois. O banco veio. Ih, deixa eu ver o que o banco falou aqui das provas deles. Ah, o banco falou também. O banco veio e disse que a matéria era unicamente de direito e que não pretendia produzir outras provas. Não é? Tá vendo? Confiante. Pois bem. Aí veio, trocou já de juiz lá na vara, veio uma juíza e deu uma decisão de saneamento e organização do processo. Foi assim que ela nominou a decisão, que é a decisão do evento, que eu acho que é essa que eu estava querendo chegar. Deixa eu ver se é a 191. 191. Olha como é que a coisa começa a ficar interessante. Ela vem aqui, faz a, né, ela nomeia como sendo uma decisão, ó, e ela despacha, ela organiza o processo. Então, ó, sugestão de cobrança proposta pelo Banco do Brasil. Aí ela diz, narra na inicial que foi feito lá o contrato, tal, que o valor é 130 mil, produziu, daí ela diz, protestou pela produção de provas e valorou a causa. Daí ela vem e diz o réu, né? O réu apresentou contestação, ela fala tudo o que eu falei. Ela cita aqui os fiadores, falou que houve réplica. Aí ela vem ó, no título, no inciso 7 aqui da decisão dela. Intimadas as partes para especificarem provas, a parte autora pediu julgamento antecipado. Ou seja, o banco falou que podia julgar sem produzir mais nenhuma prova. E a ré pugnou pela produção de prova oral para comprovar que os valores cobrados não correspondem aos cobrados. E a prova pericial, devendo o autor apresentar os lançamentos do BNDES. Isso aqui é o relatório da juíza. Ela vem aqui da inépcia da inicial a despacho, diz que não cabe o que eu estou falando, mas ela explica certinho aqui por que ela acha que não cabe, ó, afasto a preliminar. Da ausência de, né, minha segunda preliminar pedindo extinção por ausência de documentos necessários, ela também afasta, ó, porque ela diz que tem os mínimos, né, de documentos e que, né, somente depois na sentença que vai analisar isso. Com relação à aplicação do CDC, gente, olha que interessante, ela vem, junta a jurisprudência, diz que vai aplicar o CDC e vem aqui e diz, ó, sendo assim, é inocultável a incidência e regulação do CDC, tendo em vista que se trata de contrato típico de adesão, isso que a gente sabia, e de forma que possível a revisão, ante a manifesta fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou numa margem mínima de discutibilidade pela parte aderente, o tende de crédito nessa condição, inferiorizando contratualmente. E olha o que ela faz. Averigua-se que a defesa arguiu preliminares, tal. Não é isso aqui. Ela colocou fixo como pontos controvertidos o valor devido em razão da utilização do crédito BNDES. É verdade, nessa ação de cobrança tem que ficar provado isso aqui. A fim de esclarecer a controvérsia, possibilitando o julgamento do processo, defiro a produção de prova documental no sentido estrito do termo e
pericial, ela deferiu a minha perícia. Com relação à parte da prova testemunhal, ó, ela indefere dizendo que o depoimento das partes testemunhas não terão o condão de alterar as cláusulas contratuais. Sendo assim, né, ela indefere a oitiva de testemunhas. Isso. Com relação à prova documental, ela fala para aplicar ali o artigo 435, que são a possibilidade de só juntar documentos novos se forem realmente novos e não que aqueles que as partes deveriam conhecer. Ela vem e diz que, fala aqui mais um pouquinho do negócio, nomeou como perito o Ângelo Aparecido, né? Mandou ele apresentar proposta de honorários, falou aqui uma série de coisas, mandou a gente se manifestar, tal. Intime-se as partes de acordo com o artigo 474, com a entrega do laudo, intime-se o réu, saliento por fim que as partes têm tal 5 dias. Não é isso. Tem uma parte aqui, acho que está aqui na parte do direito do consumidor, aqui ó, no finalzinho, que ela diz que ela inverte o ônus da prova. Deixa eu ver onde é que ela está escrito isso. Tem que ser dentro desse item, penso eu. Deve ser consequente condição. Ela inverteu o ônus nessa bendita decisão que ela deu. O que eu fiz? Como ela inverteu, deixa eu ver se eu não estou... Inversão 191, é aqui mesmo. Tem que ler certinho ali que ela indeferiu. Ela deferiu a inversão do ônus da prova. Veja, com a inversão do ônus da prova, o que acontece? Eu não achei nada. Quando eu digo eu não achei nada, eu sabia que eu tinha um árduo trabalho que nesse caso eu não ia ganhar. O perito veio, se manifestou pedindo para o quê? Pedindo para que ele fez proposta de honorário, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ele veio e apresentou a proposta de R$ 4.250. Veja, meus clientes não têm condições de pagar, gente, de forma alguma. O banco veio e falou que era para eu pagar, porque eu tinha requerido a prova, né? O que eu fiz? Eu vim aqui, deixa eu abrir minha petição, que já estou até esquecido, e apresentei o quê? Os quesitos. Você vai dizer, mas você não tinha que fazer o pagamento da perícia? Eu não, eu queria discutir o valor, eu queria que ele abaixasse o valor, então eu fiz o quê? Apresentei todos os quesitos, entendeu? Para ver o que ia acontecer. Você vai dizer, mas isso está certo? Eu estou seguindo o CPC. Intimado do deferimento de prova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar os quesitos. Você vai dizer, mas não existe intimação específica? Se vocês leem com calma lá a decisão, aquela que eu passei rapidinho, lá a juíza despachou tudo. Nomeou o perito, mandou as partes se manifestarem, mandou apresentar quesitos, mandou fazer tudo. Eu já tive um caso lá atrás, bastante tempo atrás, em que eu fiquei esperando a intimação e o dia que eu fui ver tinha precluído o meu prazo, tinha passado o meu prazo. Veja, como eu apresentei os quesitos, a juíza veio aqui meio comendo bola e fez o quê? Deixa eu abrir essa decisão para vocês verem. Nossa senhora. É que como a gente abre o Google Meet, daí fica pesado, vai ficando pesada a transmissão. E a internet também, né? Ó, ela vem e diz o seguinte: trata-se de ação de cobrança, o feito foi saneado, deferindo a produção de prova pericial e documental. O perito apresentou proposta de honorários, a parte autora requeriu a concessão de prazo para apresentação de quesitos, que foi o banco, e os autos vieram conclusos. Indefiro o pedido do banco, né? Porque intimada lá, consultou aqui a data, ela não apresentou os seus quesitos. Olha que mamão com mel que foi aqui. Considerando a ausência da insurgência, homologo a proposta de honorários. Então veja, ela homologou e fez o quê? Mandou eu pagar. Intime-se a ré para pagar o valor dos honorários. Bom, meu cliente não tinha como pagar. Eu vim aqui, depois de todo o prazo que possuía, fiz o quê? Uma manifestação pedindo o quê? O que vocês estão imaginando. Pedi justiça gratuita, ainda que de forma, veja, eu não tive cara para apresentar uma petição de 5, 10 páginas, fiquei com vergonha, porque a juíza, pensei, ela agora vai me matar.
falei para ela que ela estava autorizada a fazer Renajude e Infojude de todos, mas era só você ver que o Bacenjude era negativo. É claro que eles não tinham bens nenhum no nome. E disse, olha, isso aqui a senhora faça o que a senhora quiser, mas eu gostaria de produzir essa prova e se não for possível, eu não tenho o que fazer porque meu cliente não tem como pagar. É claro que a juíza ia vir e ia fazer o quê? Ela não ia, né? Não é porque ela deferiu a produção de prova que ela vai deferir a justiça gratuita mandando o perito cobrar no final. Então o que, que aconteceu? Ela veio aqui e... Acho que eu estou abrindo o arquivo errado. Ela veio aqui e disse que, ó, paciência, ou pague ou vai perder a prova, né? E, evidentemente, eu fiz uma petição informando que eu não havia como pagar. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que daquela decisão da inversão do ônus da prova, o banco, por uma questão de direito, o que, que ele teve que fazer para depois não ser penalizado no futuro? Eu não faria, mas ele teve que fazer. Ele fez um agravo de instrumento. Fez um agravo de instrumento discutindo o quê? Discutindo que aquela relação que a juíza entendeu que era uma relação de consumo, ela não se enquadrava nos conceitos do artigo 2º e do artigo 3º. Por quê? Porque meu cliente era pessoa jurídica e ele utilizou o crédito para fazer o quê? Para fomentar a atividade dele. Ele não consumiu o crédito. Então, na verdade, vocês se lembram do conceito de consumidor? Que consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Você vai dizer, mas professor, justo você errando isso? Você acha que eu que estou errando isso? Você acha que não é de propósito, que eu já coloquei isso desde lá da minha defesa, discutindo que havia a relação de consumo? O meu dever como advogado aqui do consumidor é pedir. E o juiz foi na minha e me deu. Agora, o advogado do banco, o problema é dele. No entanto, que olha, ele teve que fazer um agravo de instrumento, né? Discutindo toda a matéria aqui, matéria de direito. Quando eu digo matéria de direito, discutindo o artigo 2º, o artigo 3º. Se eu não me engano, eu acabei não apresentando contra-razões, entendeu? Olha, ele pediu tutela, como se fosse efeito de liminar ali, né, para suspender para deferir de forma provisória. O tribunal não deu, disse não, pera lá que a gente vai analisar o mérito logo, né? Não deu. Mas por que você não fez as contra-razões, Juliano? Eu devia ter feito, mas não ia mudar a minha vida. Quando eu digo não ia mudar a minha vida, eu já sabia que ia acontecer o que com esse agravo de instrumento? Ia ser provido. Por que ia ser provido? Porque essa discussão de atividade fim e destinatário final é uma discussão doutrinária, mas é uma discussão que ela cai por terra com muita facilidade. É só você trazer as provas. E no caso eu não tenho como provar de que o meu cliente utilizou o seu crédito como destinatário final, concorda? Eu falei para vocês no começo dessa aula, ele comprou pneu, comprou amortecedor, comprou veículo, ele não usou propriamente ali como destinatário final. Então o que aconteceu? No julgamento, foi marcado pauta, dia 29/6, no julgamento virtual, recurso conhecido, recurso de parte e provido em parte. O que a turma não, o que o TJ Paraná fez nesse caso? Deixa eu fechar um pouco de aba para ver se fica mais rápido. TJ Paraná, olha ali a ementa de julgamento. Agravo do instrumento, ação de cobrança, decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor, bem como deferiu a inversão do ônus da prova. Aí o resumo, a ementa. Inversão do ônus da prova, descabimento, não preenchimento dos requisitos legais para aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Ademais, nos termos do 3731 do CPC, o ônus da prova é da autora, recurso provido. E aí vocês vão poder olhar com calma o acórdão, né? Eles fazem ali o relatório do caso, vêm e traçam exatamente aquela conversa que eu fiz com vocês, tá? Que você pode até olhar lá pelo Moodle, nas nossas aulas postadas, quando eu discuti o direito básico do consumidor, que é o direito ciso, inciso 8º, que é a inversão do ônus da prova. Então veja, os desembargadores vêm aqui e dão uma aulinha de direito. Ele até fala, ó, é uma questão delicada. Mas ele vem e diz, né? Ele trabalha aqui os conceitos de consumidor e o conceito de fornecedor e de uma forma aqui bem jurídica, digamos assim, bem interessante. Ó, coloca até um julgado recente deles da 4ª turma do STJ,
que não se aplica, ó, não está caracterizada aqui a relação de consumo. E faz o quê? Ele revoga, ele modifica, ele reforma a decisão da juíza de primeira instância. Mas olha que interessante. Ele revoga, ele reforma o que está referente à questão da inversão do ônus da prova, mas ele diz o seguinte: neste caso, nós estamos diante de uma ação ordinária. E em sendo uma ação ordinária, o ônus da prova tem que seguir o CPC de 2015, que é o 3731. Ou seja, o ônus da prova é da autora de qualquer forma. Consegue enxergar o tamanho da volta jurídica que esse processo deu para chegar ao mesmo lugar? Conseguiram ouvir toda essa minha análise? Então, veja, de um processo que, se eu tivesse apresentado lá as procurações e feito uma defesa leviana, esse processo já estava na fase de execução há muito tempo. Nós estamos em 2020, esse processo está na fase de conhecimento ainda, não tem sentença, está na fase de instrução. Eu estou intimado desse acórdão, né, dessa ementa aí do agravo do instrumento. Eu estou pedindo para vocês não precisam fazer a peça, porque eu sei que se eu pedir a peça vocês vão ter um colapso nervoso, né? Eu estou pedindo para você fazer uma análise agora em cima daqui de tudo. Veja, eu fiz passo a passo com vocês toda a explicação processual para você estar ciente do que está acontecendo. Eu peço para vocês lá como atividade para essa aula, para vocês simplesmente me informarem lá na atividade se eu posso fazer mais alguma coisa. Se cabe mais algum recurso, que tipo de recurso e qual seria a matéria que eu poderia discutir aqui. Entenderam toda essa minha conversa ou ainda não entenderam? Eu maneirei na mão que eu não pedi peça nenhuma hoje. Eu só fiz toda a análise e pedi para vocês só terminarem aqui a análise da qual eu não fiz, entendeu? Para que vocês respondam lá para mim, para eu poder pontuar isso aí, a sua resposta como nota, né? Como sendo uma atividade ativa dessa aula, para que você me explique o que, explique o que cabe, se cabe, em qual prazo, para onde e qual matéria discutida. Vocês ouviram? Como deixaram falando sozinho, né? O pessoal liga aí o computador e deixaram falando sozinho. Então, vejam que eu gastei 40 minutos, 45, 46 minutos explicando o processo, mostrando algumas decisões, ainda que passando rápido demais, mas né, o intuito era que você somente conhecesse toda a manobra jurídica que eu fiz ali para chegar até esse ponto que o processo já tem 4 anos e ainda não estamos ainda na produção de provas. Então eu estou intimado deste acordo. Então, não vou falar agora, que senão você vai copiar o que eu vou falar. Então, lá na atividade eu coloco o número do processo se vocês precisarem. Querem que eu baixe esse processo e salve ele lá para vocês, em PDF? Querem? Eu sabia que vocês iam querer. Espera lá que eu já baixo aqui agora. Exportar. Não, espera lá. Eu vou ter que baixar 2. Eu tenho que baixar o agravo, que é esse aqui. Na verdade, eu vou baixar só esse aqui, pode ser? Porque o processo principal, vocês não vão fazer nada nele, se a gente está intimado aqui do agravo, que está no TJ. E como vocês não vão fazer peça, é só análise, deixa eu salvar isso aqui, só que não perca isso aqui, né? Ultimamente está eixo, 2020, salvar isso aqui, vou colocar processo. Opa! Processo, aula, hoje é 3/9/2020. Ó, assim que eu conseguir... não é válido porque não pode colocar as barrinhas, verdade. 3/9/2020. Assim que a gente terminar, eu estou com a primeira aula que eu já dei ali, que eu não consegui nem subir ela para o Moodle, porque o Moodle está sem acesso. Acho que eles estão atualizando a página da faculdade. Se eu não conseguir postar isso hoje, entendeu? Eu só vou postar daí na terça-feira que vem, porque eu vou viajar amanhã, só volto segunda. Mas fiquem tranquilos. Eu coloquei como prazo de atividade, acho que até dia 20 de setembro, porque eu estou tentando acompanhar o calendário ali de provas, né? Mas como é só você me responder, você não precisa fazer peça, você não precisa fazer nada. Então, assim,
né, eu só não vou responder isso para você agora, porque senão eu já mato até o seu exercício. Mas ali a resposta que eu estou imaginando é uma linha, duas linhas, né? Você fazendo uma análise aí, é um acórdão de um agravo de instrumento do TJ Paraná. A matéria desse acórdão é a inaplicabilidade do CDC no caso concreto, em razão de não ser destinatário final o consumidor, ser entendido que ele aplicou esse dinheiro aqui no meio da cadeia produtiva. E o meu questionamento é: cabe alguma coisa? Não embargo de declaração, hein? Pelo amor de Deus, Jesus, isso aí eu não estou levando em consideração isso, né? Cabe mais algum recurso? Com qual prazo? Para qual lugar? E qual seria a matéria a ser discutida, se couber? Então, entende? Então, se você, eu quase acho, me perdoem a minha inocência, eu quase acho que aqui você pode fazer qualquer resposta. Quando eu digo qualquer resposta, você pode entender que cabe ou pode entender que não cabe, porque o que vai ser o importante aqui é a sua fundamentação. Não tem problema, Fernanda. Na aula passada acho que eu fechei aquela questão daquelas questões, né? Mande as questões para mim, eu nem vi lá se alguém postou ou não. Poste lá, mas lá também tem prazo, mas tá bem para frente. A gente precisa ir cumprindo essas atividades, porque eu preciso validar essa nota para vocês, porque a princípio a gente não vai fazer prova, né? Eu estou levando isso aqui com atividades, e se as aulas voltarem no presencial, a gente vai fazer alguma coisa prática. Se não voltar, penso eu que eu vou validar essas notas do que a gente está fazendo, como eu estou pedindo isso hoje para vocês, com metodologia ativa. Então, é só analisar. Você pode até entender que não cabe. Ah, tá, não cabe. Por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. Tem que me dar o fundamento. Ah, não, eu acho que cabe. Cabe. O que é que cabe? Cabe tal coisa para tal lugar e eu quero discutir não sei o que lá. Não é difícil, como eu estou dizendo. Não pedi a peça. Podia ter pedido a peça para esfolar vocês. Não pedi nada. Só quero que vocês façam essa análise. Se eu não conseguir postar hoje, né, em razão do Moodle, eu posto na terça-feira. E daí na aula que vem, na primeira coisa que a gente for fazer na quinta-feira que vem, eu falo. Ou se vocês já tiverem postado, eu já respondo lá no Moodle mesmo. Combinado? Se estamos combinados, eu vou deixar. Você vai falar, mas você vai terminar a aula com 1 hora a menos? Na verdade, eu não vou ter. Com 10 minutos, 9 minutos a menos. Na verdade, eu não vou terminar com 9 minutos a menos, né? Porque você tem coisa para fazer. Então, se quiserem, pense agora. Eu coloquei. Querem o número dos autos? Daí vocês podem. O processo é público. Quer para entrar no Projude? Querem? Ó, 00 16043 81 2016 8 16 0017. Deixa eu baixar aqui, que aqui vai estar o número. Ah, não, esse aqui é o do recurso, ó. O recurso, deixa eu ver, o recurso ele não vai ter o mesmo número, não. É verdade, ele foi atuado em apartado. Ó, número do processo, deixa eu voltar aqui. 00 recurso, opa. Volta. Aqui, ó. O agravo foi autuado com outro número. Engraçado. O número do processo é esse aqui, ó. 0016 043 81 2016 8 16 0017. Quando você entrar no processo, clique aqui, ó, recursos. Tá no tribunal, no TJ Paraná. O número do agravo instrumento, nesse caso, mudou. É 0061480 94 2019 8 16, uma sequência de 4 zeros. Então, se você tiver com dúvida, depois é só olhar aqui que eu vou postar a gravação da aula. É só me responder, né? Se você entrar aqui, você vai ver na movimentação, ó, você vai ver que já aparece aqui como coisa, mas tá. Mas não tem importância, entendeu? Não tem importância. Quero saber o que cabe, se cabe, qual a matéria a ser discutida dessa ementa que eu acabei de mostrar para vocês. Se o Moodle voltou a funcionar, deixa eu até ver, ó, eu vejo até com vocês em tela que a gente até resolve isso. Centro Universitário, ó, não dá. Ele está dando, ó, erro a estabelecer conexão. Me parece que está sendo atualizada a página da faculdade, por isso que a gente não está conseguindo acesso. Então,
Na quinta-feira que vem, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar 10 minutinhos sobre essa questão, né? Mas espero que vocês já tenham feito, e daí a gente trabalha um outro caso. Combinado? Bom feriado, bom final de semana para vocês e a gente se vê na quinta-feira. Sim? Não? Mais ou menos? Então, a gente vai se falando e bom feriado para vocês. Descansem, respondam essa minha indagação hoje, que daí vocês já ficam livres, né? E a gente volta aqui, vamos ver uma outra coisa pra gente fazer na próxima aula. Tudo de bom, até quinta-feira.